Bom, agora nesse vídeo a gente vai definir o conceito de distância polar numa esfera e dar uma proposição que deixa explícito, né, fórmulas para a distância polar, que vão ser duas, porque a gente vai ver que existem duas distâncias polares. O que seria a distância polar de uma esfera? Então a gente considera uma esfera de centro O e raio R, essa aqui, da representação no caso, certo? E o que vai ser a distância polar dessa esfera? Vai ser a distância de um ponto qualquer de um paralelo, notando que um ponto qualquer de um paralelo é um ponto qualquer da superfície da esfera, né? Então ele sempre vai estar associado a um paralelo, quando você fixa um eixo. Então a distância polar vai ser a distância de um ponto qualquer de um paralelo a um polo. Ou seja, dado esse ponto A aqui, né, desse paralelo que a gente está considerando aqui, dessa circunferência, o que vai ser a distância polar? Vai ser a distância desse ponto a um polo. Desse modo, o que vai ocorrer aqui é que, dado qualquer ponto da superfície da esfera, a gente vai ter duas distâncias polares, né, sempre, para cada ponto. Vai ter essa distância aqui, P1 até A, e essa distância aqui, P2 até A. As distâncias polares são essas duas. Então, dado qualquer ponto da superfície, que a gente vai chamar de A, né, qualquer ponto A da superfície da esfera, a gente sempre vai ter associado a esse ponto duas distâncias polares, P1A e P2A, certo? Então são essas duas distâncias polares que a gente tem. Considerando isso, agora a gente tem uma expressão, né? São duas expressões, né? Porque são duas distâncias polares, uma para cada polo. E a gente tem nessa proposição 2 duas expressões explícitas para as distâncias polares, onde essas expressões dependem somente do raio da esfera, R, e da distância D. Quem vai ser a distância D? Vai ser a distância da seção, né? A seção da esfera que define esse paralelo. Então vai ser a distância da seção ao centro, ou seja, vai ser esse comprimento aqui, ó. Certo? As distâncias polares vão estar em função somente do raio da esfera e dessa distância D aqui, da seção ao centro, certo? As distâncias polares P1 e A podem ser denotadas por P1 minúsculo e P2A por P2 minúsculo, certo? Aqui eu não vou usar essa notação, mas eventualmente o livro pode usar em algum exercício, em alguma propriedade, beleza? Então, vamos para a proposição 2, que nos dá fórmulas explícitas para as distâncias polares em função do raio R e da distância D. Então, sejam R o raio da esfera e D a distância do plano de uma seção, que está aqui, né, ao centro, ou seja, D esse comprimento. Então, a distância polar P1A vai ser dada por essa expressão, por essa raiz, em função de RD, e a distância polar P2A vai ser dada por essa expressão em função de RD. Como obter essas duas relações? Para isso, a gente vai olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo AP1, P2. Como P1, P2, o eixo, ele é um diâmetro aqui no caso, né? O que vai ocorrer? Aqui a gente pode olhar como se fosse essa circunferência aqui, né? Essa circunferência aqui da esfera que está visível. Esse triângulo aqui faz com que, como o A pertence à superfície, esse triângulo vai ser retângulo. Isso decorre da geometria 1, né? Esse triângulo é retângulo porque aqui você tem um diâmetro e aqui você tem um ponto da circunferência, no caso. Logo, esse triângulo é retângulo em A, certo? Para obter essas duas relações, a gente vai olhar para o triângulo retângulo em A aqui, para esse triângulo retângulo maior aqui, certo? Então, utilizando as relações nesse triângulo retângulo, vamos escrever isso primeiro, utilizando relações no triângulo retângulo AP1, P2. Esse triângulo é retângulo, isso decorre da geometria 1, né? Obtemos, olha só, agora vamos tentar lembrar de uma propriedade que foi provada lá na geometria 1, que é a seguinte. Olhando para esse triângulo retângulo AP1, P2, ele é composto de dois triângulos retângulos aqui, né? O AP1M, que é esse menorzinho aqui, que é retângulo aqui em M, e o triângulo AMP2,
que é retângulo aqui também, né? Então, esse triângulo maior é composto desses dois triângulos retângulos. Uma relação que a gente tem e foi provada lá em Geometria 1 que é o seguinte, que o quadrado desse cateto, que é a distância polar, vai ser o produto desse comprimento todo aqui, que é o da hipotenusa do triângulo, certo? Vezes o comprimento esse comprimento menor aqui. Repetindo, olhando para esse triângulo maior, com respeito ao triângulo menor a esse aqui, o quadrado desse comprimento vai ser o produto desse comprimento todo por esse comprimento menor. Essa é uma relação que a gente provou lá em Geometria 1. Analogamente, o quadrado desse comprimento vai ser o produto desse comprimento aqui por esse comprimento aqui, certo? Então, uma relação com respeito a esse triângulo e a esse triângulo aqui. Beleza? Relaciona o triângulo maior com os dois triângulos menores. Todos eles são retângulos. Então, vamos escrever essas duas relações. Cada uma delas vai dar a igualdade que a gente precisa. Então, primeiro, olhando para a primeira relação, o quadrado desse comprimento. O quadrado desse comprimento nada mais é que o quadrado da distância polar P1A. Eu posso denotar por P1 minúsculo, né? Mas eu estou usando essa notação aqui, certo? O quadrado de P1A, desse comprimento aqui, vai ser... quadrado de P1A vai ser o produto desse comprimento todo, que é P1, P2, né? É o comprimento do segmento P1, P2, vezes o comprimento desse menor aqui, que vai ser P1M, o comprimento de P1M, certo? Então, essa é uma relação da geometria 1, nesse triângulo retângulo composto por dois triângulos retângulos menores. Agora, eu só substituo os elementos, né, em função de R e D. P1, P2 é o diâmetro aqui, né, do eixo, que vai ser 2 vezes o raio da esfera, né? Isso aqui vai ser 2 vezes o raio. Então, isso aqui mede 2 vezes o raio. E aí, P1M, qual é o comprimento P1M em função de R e D? P1M é esse comprimento aqui. Porém, o comprimento daqui aqui mede R, que é o raio, certo? Logo, se aqui mede R, esse comprimento aqui vai ser R menos D, ou seja, R menos D aqui, vezes P1M vai medir R menos D, certo? Analogamente, a gente faz para a relação do triângulo retângulo para esse triângulo aqui. Então, a gente vai ter que o quadrado desse comprimento, que é P2A ao quadrado, vai ser igual a P1, P2, vezes esse comprimento aqui. Em função de R e D, que comprimento é esse? Vai ser esse comprimento todo, que é o que a gente quer, que é P1M, que é P2M. Não, primeiro vamos colocar o P2M, né? Eu já estou passando os pontos aqui. Aqui é P1, P2, e aí vezes P2M, né? Primeiro eu coloco essa parte, eu já estava querendo substituir. P2M. Agora sim a gente substitui. P1, P2 é 2 vezes o raio da esfera, vezes, agora sim, P2M vai ser o quê? Vai ser esse comprimento mais esse, que vai ser o raio, esse é o raio da esfera, mais D. Ou seja, R mais D, certo? E aí, segue o resultado, né? Essa relação aqui nos dá essa, basta extrair a raiz dos dois lados, é comprimento, então não tem o fator negativo, e basta extrair a raiz aqui que obtém esse aqui, certo? De onde segue o resultado. Beleza? Com isso, a gente estabelece essas relações envolvendo o conceito de distância polar. Aqui a gente definiu distância polar e deu relações explícitas para essas distâncias polares em função do raio e da distância D, que é a distância D, a distância da seção ao centro. Beleza? É isso aí.